Em 2004, eu tinha 27 anos e tive uma experiência de quase morte no trabalho após um ataque cardíaco. Eu passei para outra realidade, feita de luz e amor, e era esperado do outro lado. Então, foi realmente um terremoto para mim viver essa experiência. Há pessoas que conseguem realmente atravessar paredes. A consciência delas, podemos dizer, passa pelas paredes, descrevendo o que está acontecendo nos próximos cômodos. Eu tenho essa conexão com o invisível que é de ordem íntima e que às vezes se manifesta em flashes e informações que chegam que eu não consigo explicar. Às vezes essa é uma informação que veio do futuro. Pode parecer loucura, mas para mim isso faz parte de ser humano. Olá, Fabienne Raoul. Olá, Henri Michel. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado. Você tem uma formação científica. Trabalhou por cerca de 15 anos no campo da engenharia nuclear. Você agora é uma sofrologista, palestrante e autora. Você acaba de publicar um novo livro intitulado Essas Curas que Desafiam a Ciência, Milagres, Remissões Inexplicáveis, Pacientes e Especialistas Falam, publicado pela HarperCollins. Uma obra em que você explora os recursos insuspeitados do corpo e da mente, o papel das emoções, as medicinas tradicionais, o magnetismo ou o impacto das experiências de quase morte no processo de cura. Você explica em seu livro que 2 experiências pessoais que ocorreram há cerca de 20 anos tiveram um impacto profundo em você e constituíram, de certa forma, o ponto de partida da sua investigação. Você pode nos explicar em que consistiram essas experiências e por que elas iniciaram suas perguntas em torno dessas curas que desafiam a ciência? Apenas uma pequena adição de fato na minha biografia profissional é que durante vários anos também trabalhei com pesquisadores do mundo acadêmico e universitário como consultora científica sobre o tema da consciência, entre outros. Isso também acompanha minha evolução pessoal. Para responder agora à sua pergunta de forma mais precisa, na verdade, exatamente há 20 anos. Em 2004, eu tinha 27 anos e tive uma experiência de quase morte no trabalho após um ataque cardíaco. É importante saber que, na época, eu não estava envolvida com religião ou espiritualidade. Eu tinha uma visão muito materialista das coisas, no sentido de que tudo pode ser explicado pela ciência, pelo tangível, pelo racional. O palpável e o invisível não me interessavam nem um pouco. Então, mergulhei no potro de maneira intensa durante essa experiência, pois passei para outra realidade, feita de luz e amor, e era esperado do outro lado. Foi realmente um choque para mim viver essa experiência e conseguir integrá-la. Também levei um tempo para entender e assimilar tudo. Quando você diz que foi esperado, o que exatamente quer dizer? Havia seres à minha frente formando um arco. Eram energias masculinas e femininas, e eu fazia parte desse grupo de seres que me reconheceram. Havia uma sensação de confiança. Eu sabia que podia confiar neles, mas eles não eram membros da minha família falecida. Isso é um pouco surpreendente, porque existem várias etapas numa experiência de quase morte. Nem todos que passam por ela necessariamente vivenciam todas as fases. Quais etapas você experimentou? Sim, de fato, uma EQM. Talvez devêssemos esclarecer o que é. Uma experiência de quase morte pode ocorrer à beira da morte, durante uma parada cardíaca, durante um coma, mas não só isso. Pode ser também um choque emocional muito forte. Algumas pessoas podem vivenciá-la enquanto meditam, ou até assistindo a um pôr do sol, então a própria definição de EQM já não é tão precisa. Essas pessoas têm acesso a percepções, visões de outra realidade, com saída do corpo. Então, quais são as etapas? Primeiro, ocorre a saída do corpo. Há pessoas que conseguem realmente atravessar paredes. Sua consciência, por assim dizer, atravessa as paredes, descrevendo o que acontece nos cômodos ao lado. Frequentemente mencionam a sensação de um túnel no final do qual há seres à espera. Podem ser falecidos figuras religiosas ou seres de sabedoria. Para mim, foi mais dessa natureza. Uma grande sabedoria, luz e então amor. Também houve uma avaliação da vida revivendo num loop todas as boas e más ações, ou seja, más ações no sentido de uma falta de amor. Você já viveu isso? Essa revisão da vida, por exemplo? Não,
Não tive uma revisão da vida. Não me lembro de me ver acima do meu corpo ou do túnel. Cheguei direto à luz. Por isso costumo dizer que é como se você estivesse na terra e nós o levássemos ao topo de uma montanha. Você não é um montanhista. Vai de um extremo a outro com um sentimento e um amor incríveis, algo além dos sentidos, e uma hiperlucidez sobre as coisas. É quase uma hiperconsciência que eu não experimentei na Terra. Um amor louco. É difícil expressar, sentir e transmitir, porque não é o amor que vivenciamos no dia a dia, no estado de amor, ou amor em um sentido mais amplo. É muito mais poderoso. Isso é, em linhas gerais, o que é uma experiência de quase morte, EQM, e pelo menos na minha experiência. Eu também ouvi música, magnífica, muito pura, celestial, que posso descrever como celestial porque não tenho outras palavras. Estava num estado de bem-aventurança. Mas é a mesma coisa. É complicado colocar em palavras porque isso limita. As palavras me remetem a algo, mas não conseguem necessariamente mostrar ou fazer todos sentirem o poder da experiência, que não está no corpo, está além do corpo. Isso é o que surpreende. E você ainda tem uma memória muito, muito forte dessa experiência, como se tivesse acontecido ontem. É algo que ficará com você pelo resto da vida. Para mim, permanece muito presente na minha vida. Foi algo avassalador. Quando penso sobre isso, quando me reconecto, entre aspas, sinto essa sensação de, não o amor, eu já não o tenho, mas permanece uma memória muito presente que não é. Não é uma memória mental. É algo que está lá. É verdade que dei muitos depoimentos sobre isso, e sinto que também os deixei ir. Eu compartilhei isso. É como se está dentro de mim, mas não me pertence mais. É bastante estranho dizer isso, o fato de ter testemunhado muito sobre isso, porque também foi importante para mim discutir isso, testemunhar, dizer. De qualquer forma, para mim, é mais do que a minha crença de que há algo mais. Mas, de qualquer modo, se isso puder também tranquilizar as pessoas sobre a existência de outras realidades. Essa experiência mudou sua percepção sobre a vida e a morte? Sim. Já não tenho essa barreira em relação ao invisível, de forma nenhuma. Para mim, há uma continuidade da vida após a nossa morte biológica. É por isso que cito frequentemente Teilhard de Chardin, que foi um sacerdote místico e cientista. Quando li sua citação, não somos um ser humano tendo uma experiência espiritual, mas um ser espiritual tendo uma experiência humana. Isso realmente ressoou em mim, porque falou comigo. Foi realmente. Eu pensei, sim, é isso, somos uma alma. Então, uma alma não está necessariamente no sentido religioso do termo também. Podemos abordar isso com uma conotação religiosa ou não. De qualquer forma, o espiritual é quem realmente vive a experiência dentro de um corpo. E quando enxergamos as coisas desse jeito e não como se o corpo tivesse uma simples faculdade espiritual, além da mente, quero dizer, isso muda completamente nossa percepção da vida e necessariamente também da morte. Porque para mim deixamos nosso corpo no momento da morte como se estivéssemos abandonando um carro velho danificado, que não precisamos mais. Seguimos em frente para algo diferente. Isso também transformou minha sensibilidade, ou seja, me tornei muito mais empático. Minhas faculdades intuitivas também se desenvolveram. São coisas que eu não tinha antes, que talvez estivessem muito escondidas dentro de mim. Mas agora parece que algo em mim foi aberto, uma sensibilidade maior. Hoje, sinto que tenho esses dois aspectos dentro de mim, ou seja, a razão. Continuo sendo científico. Gosto de entender os fatos para poder questioná-los. Minha mente permanece muito ativa, forte, mas ao mesmo tempo tenho essa conexão com o invisível, que é algo muito íntimo. Isso às vezes aparece como flashes de informações que chegam até mim e que não consigo explicar. Às vezes são informações que parecem vir do futuro. Pode até parecer surpreendente, mas falo disso abertamente com quem está à minha volta, para que possamos validar. Pode parecer loucura, mas para mim isso faz parte do que é ser humano. A intuição, a confiança no invisível e as percepções que chamamos de extrasensoriais são mais ou menos desenvolvidas em cada pessoa. No entanto, também percebemos que, entre quem passou por uma EQM, experiência de quase morte, esse tipo de fenômeno pode ser despertado. Isso mudou minha vida.
De fato, depois de 15 anos trabalhando como engenheiro na indústria nuclear, ocupando cargos de engenheiro, especialista e gerente, em um momento isso deixou de fazer sentido para mim. Eu queria ajudar as pessoas. Me formei em sofrologia na área de relações de ajuda e depois em energética, que é no fundo algo natural. Sim, também existe uma conexão com a profissão de engenheiro. Talvez não seja exatamente o mesmo tipo de energia, mas... Sim, é isso. É engraçado porque muitas vezes me dizem, tenho um amigo que me fala, é curioso, você passou da energia nuclear para outro tipo de energia. Mas eu respondo, sim, é verdade, tocamos em algo infinitamente pequeno, algo que não compreendemos completamente no sutil. Na verdade, isso pode ser surpreendente. Talvez eu estivesse mesmo buscando isso. Depois, se eu fosse para a psicanálise, poderiam dizer, você tinha que buscar isso ao escolher a profissão de engenheiro nuclear, ou melhor, engenheiro de materiais na área de energia nuclear. Não sei, mas de qualquer forma, essa experiência me transformou, isso é certo, mesmo que tenha sido difícil no começo. Você diz no seu livro que levou alguns anos para integrar totalmente essa experiência. Sim, exatamente porque eu não tinha nenhum referencial, absolutamente nenhum, vindo de um ambiente que não era religioso nem aberto à espiritualidade. A morte, por outro lado, era um tabu. Existem muitos tabus na minha família, e a morte era um deles. Então, para mim, vivemos e morremos. E tudo bem, eu não tinha medo. Frequentemente me perguntam, eu tinha medo da morte antes e agora não tenho mais? Surpreendentemente, eu não tinha medo da morte quando era mais jovem porque pensava, ok, ao contrário, tudo acaba. E é assim que é. Não há nada depois, não há nada, não há nada, não há nada e tudo bem. Para mim agora, existe continuidade. Então sim, eu não tenho medo da morte, mas não tinha antes. Já não é. Apenas meu foco. Na verdade, meu ponto de vista mudou sobre essa noção de morte. Para mim, existe continuidade. Você estava falando sobre seus entes queridos? Essa EQM teve algum impacto neles também? Na época eu não contei isso aos meus pais. Demorei um tempo para tocar no assunto. Eu contei a alguns amigos em quem realmente confiava e que me acolheram sem dizer, você está louco, é uma alucinação. Sem me dizer também, sim, você está certo, há algo além. Não, pois eu tinha um grupo de amigos bastante cartesianos, engenheiros, mas abertos a mim, a quem eu sou simplesmente. E gentis. E gentis, sim, simplesmente. Isso também me permitiu seguir adiante e me interessar pelo tema por meio de livros. Raymond Moody, que foi o primeiro. Aliás, Raymond Moody foi um psiquiatra americano que se interessou pelo tema das EQMs. Parece que foi ele quem criou esse termo EQM, experiência de quase morte. Bem, ele não criou o termo, mas popularizou essa expressão graças ao seu livro, precisamente, A Vida Depois da Vida. E na sua pergunta você mencionou uma segunda experiência que, de fato, me levou a me interessar pelo tema das curas inexplicáveis. Foi 3 anos após minha EQM, experiência de quase morte. Eu sofri de uma doença neurológica súbita que me levou a um ponto crítico. Eu estava na região de Paris na época, então fui para o pronto-socorro do Hospital Militar Beijing, em Saint-Mandé. Depois, fui transferido para o departamento de neurologia do Val-de-Grâce e lá não conseguia mais andar. Minhas pernas não me sustentavam, estavam bambas. Sentia parestesias, ou seja, formigamento nas mãos e nos pés. Havia uma perda significativa de equilíbrio. Foi um período bastante difícil. Durante minha internação, que durou cerca de 10 dias e envolveu muitos exames, cheguei a um ponto em que pedi ajuda. Tenho essa abertura, essa conexão com o invisível desde minha EQM. Em um momento de desespero, um grito do coração feito em pânico, eu simplesmente pedi ajuda. Senti uma espécie de paz interior e um calor envolvente. Adormeci na minha cama do hospital e na manhã seguinte senti como se uma energia estivesse fluindo pelas minhas pernas. Pensei comigo mesmo. Algo aconteceu. Depois eu não fui curado instantaneamente. Eu não havia. Como posso dizer? Nem todas as minhas faculdades retornaram imediatamente, mas isso ajudou no processo de cura. Fiz fisioterapia em meio período depois e demorou 1 ano para me recuperar completamente.
Foi só então que deixei de sentir parestesia nas minhas pernas. Eu ainda mancava um pouco, etc. Para mim, essa experiência, através dessa doença neurológica, foi um dos pontos cruciais de abertura e questionamento sobre o papel que o invisível pode desempenhar no processo de cura. Acredito verdadeiramente que estamos constantemente apoiados e ajudados. Há 1 ano e meio, no começo de 2023, pensei em investigar fatos e casos de pessoas que foram curadas contra todas as expectativas, explorando o que os médicos dizem sobre esses casos. Meu objetivo era entender os mecanismos em jogo. Portanto, conheci pacientes graças a médicos, enfermeiros e profissionais e refleti. Que mecanismos poderiam intervir no processo de cura, afinal? Perguntei a mim mesmo sobre o impacto da psique no corpo. Qual é o impacto das chamadas práticas complementares? Para mim era importante que fossem realmente complementares à medicina convencional e não que as pessoas estivessem em contradição com ela, porque na verdade não devemos separar essas coisas. Pelo contrário, sou a favor da complementaridade. Isso é realmente fundamental para mim. E além disso, que esses profissionais atuem com ética. A terceira questão que me coloquei foi: qual é o impacto das forças, no sentido amplo da palavra, do invisível sobre nós no processo de cura? Estruturei minha pesquisa dessa forma e conheci dezenas de pacientes, dezenas de médicos, praticantes e enfermeiros. Foi também uma experiência muito valiosa para mim, todos esses encontros. Acredito que você menciona no livro que os depoimentos dos pacientes que coletou, você teve acesso aos prontuários médicos das pessoas e que considerou apenas casos cujas curas foram, ao final, comprovadas por médicos, fossem explicadas ou não. Sim, absolutamente. Para mim era realmente importante ter um registro concreto, não apenas confiar no que a pessoa dizia, mas também poder verificar as informações no prontuário médico. Assim, também pude discutir com os médicos depois, para esclarecer dúvidas. No seu livro, você relata: falamos da sua experiência de quase morte. Você apresenta vários testemunhos ligados a EQMs, no contexto de fenômenos de curas inexplicáveis, em especial o caso de Anita Moorjani, uma mulher que sofria de câncer terminal e teve uma recuperação inexplicável após uma EQM nos anos 2000. O que o relato dela sugere para você? Poderiam as EQMs provocar curas espontâneas? De fato, o depoimento dela é muito interessante. Essa senhora Anita Moorjani, porque durante sua EQM, ela viu seu pai do outro lado e compreendeu, ela se tornou ciente ou despertou para o fato de que, em sua vida, sua doença havia sido gerada pelos medos e pela falta de amor que ela sentia por si mesma. Ela sabia que se voltasse estaria curada dessa percepção. E, na verdade, ela havia criado essa doença sozinha. Isso ainda pode parecer absurdo. Por causa da falta de amor próprio? Exatamente. A falta de amor que ela sentia por si mesma, medos completamente irracionais, baixa autoestima e que o amor foi realmente a base da sua cura. E além disso, hoje ela compartilha seu testemunho sobre este tema. Amar a si mesmo o suficiente para, no final, também transcender as coisas. Ou seja, estar conectado. Para mim, o amor não é apenas um sentimento. É realmente o que nos constitui fundamentalmente. E isso é justamente o que Anita Moorjani diz. Tendemos a ficar muito presos às nossas mentes, pensando no amor apenas como um sentimento, mas vai muito além disso. Tocamos em algo muito mais profundo e transcendental. Acho que esse é um belo testemunho para passar adiante, porque todos nós, de certa forma, sentimos falta de amor. Todos nós estamos desconectados de onde realmente viemos, ou seja, dessa luz que é o amor. Alguns a chamam de Deus do universo ou da consciência universal. Cada um tem sua própria definição, mas, independentemente disso, tudo provém de um princípio superior, que é o amor com A maiúsculo. Além disso, isso aparece com bastante frequência nos relatos de pessoas que tiveram uma EQM. É precisamente essa entidade de luz que lhes pergunta: como você amou? Exatamente. Isso é o que realmente importa na Terra. No fim das contas, é se questionar sempre, nas ações que tomo, nas minhas palavras, na minha forma de ser,
Estou colocando amor nisso ou não? Essa será a pergunta que nos farão quando formos para o outro lado durante aquela famosa revisão da vida. Deveríamos, no nosso dia a dia, ter essa consciência. E, de fato, curas inexplicáveis durante as EQMs podem ser explicadas dessa maneira. Assim que temos essa consciência da falta de amor que existe dentro de nós, aceitamo-la e estamos prontos para seguir em frente, a cura pode acontecer naquele momento. Mas também não é algo garantido. Nem todas as pessoas que tiveram EQMs foram necessariamente curadas de doenças. Ainda assim, de qualquer forma, é como se existisse, no caso de Anita Moorjani ou em outros relatos do meu livro, uma espécie de reinício. No nível do corpo, uma reinicialização que transmite as informações para o corpo se autocurar e impulsiona esse processo de recuperação. Graças à luz para mim, a luz intervém. No seu livro, você também faz perguntas sobre a conexão entre corpo e mente, sobre o papel dos pensamentos e emoções na nossa saúde e no surgimento das doenças. Qual é o papel que nossos pensamentos e emoções desempenham na nossa saúde, na sua opinião? Até que ponto eles podem influenciar o desenvolvimento de doenças? Sim. Acho que todos vão se identificar se usarmos o estresse como exemplo. Acredito que todos já passaram por momentos de estresse pelo menos uma vez na vida, especialmente nos dias atuais. Quando você está estressado, os efeitos são realmente perceptíveis. De qualquer forma, sentimos isso internamente. Temos palpitações no coração, podemos sentir dor de estômago. Isso afeta todo mundo. Se esse estresse persistir por muito tempo, pode causar inflamação e, consequentemente, doenças. Por exemplo, câncer. O que o professor Khayat comenta em outra parte do livro explica que um processo inflamatório que se mantém por um certo tempo pode evoluir para câncer. Portanto, é realmente importante termos consciência de que nossa psique, e aqui incluo nossos pensamentos, como nos percebemos, nossa visão de nós mesmos e do ambiente, pode ter impacto. E estou falando sobre percepções. Porque duas pessoas, se considerarmos duas que passam por um evento traumático, uma vai lidar bem com isso porque internamente ativou seus próprios recursos, o que vai permitir que ela veja o evento sob outro ângulo, enquanto a outra adoecerá. No entanto, o evento externo permanece o mesmo. É realmente essa noção de percepção que também importa na doença. Nem todos vão desenvolver o mesmo tipo de doença ao enfrentarem o evento. Só o fato de saber disso já implica focar em nossa própria consciência que podemos ter de nós mesmos. A percepção é: ok, se eu me coloco em minha consciência, consigo discernir as coisas, criar uma espécie de distância, observar. É por isso que frequentemente falamos sobre meditação, que também pode ser algo útil para se sentir melhor e ter mais paz no dia a dia. Sim, porque você diz exatamente em seu livro que a capacidade de acolher, reconhecer e expressar essas emoções negativas já é, de certa forma, o início do processo interno de libertação, seja para evitar o surgimento de uma possível doença, ou, se ela já estiver presente, para limitar sua manifestação. Sim, absolutamente, é exatamente isso. Além disso, se pegarmos um dos casos no livro, que é Ifigênie, uma senhora, é um caso muito interessante que me foi relatado por uma ginecologista chamada Dra. Anne Gabbard-Allard, que considero uma mulher bastante excepcional. Ela tem mais de 70 anos e decidiu fazer uma tese sobre a filosofia da medicina há 10 anos. Durante sua pesquisa, que durou 5 anos, ela conduziu entrevistas, consultas e, por fim, até mesmo consultas fora do consultório do seu ginecologista. Em todo caso, ela atendeu 300 pessoas com diferentes patologias que às vezes são bastante graves, como esclerose múltipla e poliartrite, entre outras. Ela me falou sobre o caso de Ifigênie, uma senhora que sofre de esclerose múltipla. A compreensão que ela teve foi que Ifigênie estava casada com um homem alcoólatra que, infelizmente, perdeu muito dinheiro. Eles tiveram que vender a casa e ela sentiu quase uma sensação de vergonha, culpa e raiva por essa situação. Coisas que ela não conseguia expressar nem externalizar. Assim, seu corpo acabou acumulando essas emoções. Isso gerou um estresse intenso por muitos anos em seu organismo. Ela desenvolveu essa doença autoimune, ou seja, a esclerose múltipla,
onde o sistema imunológico, no fim das contas, ataca o próprio corpo. Ele não entende. É como se houvesse um inimigo interno quando na verdade não há. O corpo se volta contra si mesmo para reagir a esse estresse. Porque de fato, quando enfrentamos estresse, temos duas possibilidades, duas reações. Se voltarmos à época em que éramos primatas, podemos ou fugir ou lutar. Nenhuma dessas opções foi viável. Então, o estresse permaneceu no corpo dela. Isso criou um processo inflamatório e, consequentemente, a doença. Foi assim que ela compreendeu tudo. Desde o momento em que tomou consciência disso, ela fez um trabalho de psicoterapia com EMDR, que é uma técnica usada para pessoas que vivenciaram estresse pós-traumático, militares ou pessoas que sofreram ataques, entre outros. Uma técnica baseada em hipnose? Na verdade, trata-se de movimentos oculares. Vamos, por exemplo, passar o dedo assim, e o paciente é instruído a seguir o dedo enquanto rememora a cena traumática. A ideia por trás disso é que desprogramamos a emoção associada ao evento. A memória não é apagada, mas, por outro lado, a emoção não está mais presente. Portanto, esse trabalho que ela fez em si mesma, graças ao EMDR, permitiu que ela se estabilizasse internamente em relação a esse estresse. Depois, ela também tomou a decisão de se separar do marido. Na verdade, há 14 anos, essa senhora não sofre mais ataques de esclerose múltipla. A doença ainda está presente, ou seja, na ressonância magnética, ela continua aparecendo, mas não há mais manifestações ou sintomas, e isso é realmente interessante. Como se o corpo finalmente tivesse entendido que ali está em paz. Na verdade, sempre é assim. A questão é, estamos em guerra ou em paz interior? É isso que importa. É esse princípio, afinal, que podemos imaginar na criação, a libertação da doença. A doença, em última análise, podemos nos libertar dela por meio de um processo de consciência, através de um melhor autoconhecimento e também da aceitação. É preciso, antes de tudo, entender que somos mais do que não somos uma doença. É muito importante ter isso em mente, não se identificar com a sua doença. Por outro lado, tentar aceitá-la já é essencial. Você precisa aceitar o diagnóstico. Isso é óbvio. Não negue essa realidade. Mas o que eu faço agora nesse processo de aceitação? Que soluções estão disponíveis para mim? Para me voltar para mim mesmo, para entender qual processo poderia ter desencadeado isso, etc. Para mim, essas também são chaves, pistas de qualquer forma, no processo de cura. Um médico que você entrevistou em seu livro também destaca os benefícios do trabalho introspectivo e explica que é justamente importante identificar os traumas, os elementos mais perturbadores da nossa história que podem impactar emocionalmente nossa vida diária, ou até mesmo nos fazer ficar presos ao passado, nos privando dos recursos necessários para uma saúde equilibrada e harmoniosa. É isso. Isso corresponde completamente ao que acabei de dizer e a este caso em particular. É realmente importante ter essa conscientização porque somos mais do que nossa doença. Somos mais do que nosso corpo. Somos um corpo, mas não só isso. Também é sobre entender as emoções que estão associadas à doença. Qual choque emocional eu experimentei? E tentar trabalhar essas emoções. De fato, isso exige compreensão e um melhor autoconhecimento. Você também menciona que os depoimentos que coletou ressaltam o fato de que a doença é, acima de tudo, um sinal de alerta para indicar um desequilíbrio e que, portanto, exige um melhor autoconhecimento. Por fim, isso pode ser muito rico em lições para quem consegue acolhê-lo dessa forma. O que nem sempre é fácil é ouvir a mensagem que a doença quer nos enviar quando estamos, obviamente, em uma situação de grande sofrimento ou quando nossa vida está ameaçada. Sim, absolutamente. Quando dizemos doença, ouvimos mal-estar. Então nos perguntamos, qual é a mensagem, no fim das contas, que o corpo está tentando me passar? O corpo, para mim, é realmente a última barreira. Quando a doença está realmente presente, é porque não escutamos os pequenos gritos, os sinais de alerta que a antecederam, porque em geral é raro que caiamos de repente. Bem, isso acontece. Acontece que a doença se instala de forma súbita, sem que tenha havido nenhum sinal de aviso. Já sentimos, percebemos que, bem, meu estômago dói, mas geralmente não damos ouvidos a esses sinais, então os ignoramos.
O corpo para mim é realmente um aliado para nos dizer: ouça-me o que está acontecendo. O que está acontecendo dentro de você? É a alma, na verdade. É um pouco um grito da alma também. É o corpo que chora, mas também é a alma que chora, que tem necessidades que não foram ouvidas. Trata-se também de entender quais são as minhas necessidades. O que eu preciso? Talvez estar mais em paz interior em relação a essa situação, em relação à percepção que tenho dela. O que posso concretamente mudar na minha vida em relação a isso? Alguns podem mudar de emprego, outros decidirão mudar suas vidas, deixar seus parceiros. Cada um depois fará suas próprias escolhas para enfim seguir em direção a si mesmo, porque essa é a ideia. Voltar para nós mesmos, para o coração de quem somos. Também para se reenquadrar, para se realinhar. Isso. Você enfatiza que se as emoções negativas podem causar desequilíbrios e colocar a saúde em risco, mudar nosso estado interior e talvez também cultivar pensamentos e emoções positivas, pode, ao contrário, ter um impacto benéfico em nosso corpo e, possivelmente, ajudar no processo de cura em caso de doença. Sim, porque de fato sentimos quando estamos tristes. Pessoas que estão deprimidas também experimentam isso. Em geral, o sistema imunológico fica mais fragilizado. Essas coisas também são conhecidas. E então, quando nos sentimos bem, quando temos pensamentos, não é um positivismo ingênuo. Obviamente há um princípio de realidade de qualquer forma. Mas internamente, quando cultivamos uma forma, um pouquinho de maravilha, quero dizer, de alegria interior, de admiração, isso faz bem. O sistema imunológico fica melhor. Isso também é conhecido. É também conhecido por ser grato. Quero dizer, muitas vezes não valorizamos as coisas. Vivemos em um mundo onde queremos que tudo nos seja dado. No entanto, já temos muitas coisas que nos foram oferecidas e acabamos esquecendo disso. É importante no dia a dia dizer a si mesmo: certo, mas o que está indo bem? Ok, há algo que está errado, mas o que está indo bem na minha vida? Ter esse olhar também permite ampliar a perspectiva, destacar as coisas, dizer a si mesmo: certo, isso não está indo bem, mas há isso e isso que está indo bem na minha vida. Ter essa visão, obviamente, é positivo. Colocamos as coisas em perspectiva, passamos a ver a vida de uma forma diferente. Assim, isso ajuda a atravessar, talvez não necessariamente curar, embora também ajude a enfrentar a doença com uma perspectiva diferente. Não necessariamente estar em uma luta. Há pessoas para quem funciona imaginar que estão lutando contra a doença. Ok, mas para outros será. Certo, não. A doença está aqui. Há um depoimento assim no livro. Eu não estou na luta. Uma mulher que tem diabetes disse: eu aceito a doença que está aí desde que eu era pequena e convivemos, mas não quero ser aquela guerreira que fui por tanto tempo. Como resultado, há um efeito calmante. E da mesma forma, as crises são menos intensas. É um processo bastante surpreendente no final das contas de coabitação interna que pode ser muito benéfico. Por fim, talvez também tendemos a mostrar que temos um poder sobre nós mesmos do qual não temos consciência e que é relativamente importante dependendo de como. As coisas que vemos também com frequência. Além disso, você também explica em seu livro que o amor, falamos um pouco sobre isso antes, é uma das emoções mais poderosas no processo de cura. Sim, tivemos o exemplo da Anita Moorjani, por exemplo, mas não apenas isso. Então este é um caso extremo, vamos dizer. Sim, experiências de quase morte. Nem todo mundo as vivencia. Concordamos. Mas o amor sentimos é um apoio. Há uma médica de emergência, na verdade, de quem falo no livro, doutora Sophie Menghi, que realmente estava em um trabalho com muito estresse como médica de emergência. Ela desenvolveu uma doença tipo fibromialgia e percebeu que a medicina não podia aliviar seu sofrimento, apesar da medicação, etc. E ali ela começou a dizer a si mesma: mas afinal, para fazer uma pausa em sua vida e se perguntar: mas onde estou? Então isso já é um ato de amor próprio, de parar um pouco e dizer: ok, quais são as minhas necessidades básicas? Ela começou com meditação, hipnose,
e a tomada de consciência de quem ela é e que tem uma consciência. Ela tem uma consciência. Nós não percebemos que somos seres conscientes e que também podemos escolher nossos pensamentos, nossa forma de enxergar o mundo, e isso é uma grande força. E ali, por trás disso, para mim, está um ato de amor. Simplesmente isso. Então sim, o amor é a base de tudo para mim de verdade. É realmente a base de tudo. A capacidade de ouvir a nós mesmos, nossa consciência, nossas necessidades e também de reservar um tempo para atendê-las. É isso. Embora seja verdade que também vivemos em um mundo onde tudo acontece muito rápido, temos muitas demandas. Sim, e muitas vezes estamos. Quando digo desfocar, não significa necessariamente estar focado demais. Ser individualista não é isso, mas é simplesmente se acomodar e se conhecer um pouco, sentir quem somos. Isso toca algo de ordem íntima. Quando estamos em uma relação extremamente acelerada com o mundo, com muitas exigências, nossa energia também se volta muito para fora. Ela vai para fora e não mais para nossa interioridade, para escutar nosso corpo, ouvir nossa consciência, nossa alma. E precisamos disso. Precisamos desacelerar, nos acomodar, sentir. Estamos completamente desconectados em nossa sociedade ocidental, dos nossos corpos e das nossas sensações. Há pessoas que não têm noção do próprio corpo. Elas não sabem como sentir seus corpos. Quero dizer, tudo bem. Não é um julgamento quando digo isso. Eu já estive assim antes, então eu entendo. Eu entendo completamente. Mas na verdade percebi que nosso corpo é nosso veículo, é nossa vida, carrega a nossa vida. A vida está ali, nos foi dada. Por quem? Essa é uma boa pergunta. Foi-nos dada. Não somos nós como seres humanos que nos criamos. Ainda existe algo da ordem de, não o mistério por trás de tudo isso, mas de dizer a si mesmo, ok, meu corpo, eu cuido dele, eu o escuto, isso é importante. É um presente da vida, seja o que for. E digo isso também para as pessoas que chegam ao mundo com doenças ou deficiências, ou até mesmo para aquelas deficiências ou doenças que podem surgir depois, pelas quais elas poderiam sentir culpa ou raiva contra forças maiores ou contra a vida. Talvez seja também sobre tentar ouvir a si mesmo e acolher tudo isso na verdade. Enquanto pudermos, claro, fazemos o que podemos e somos quem somos. Nós não somos e não somos Deus. Mesmo que tenhamos uma parte divina, que para mim temos, é claro. Você também menciona o papel do perdão e traz um depoimento comovente de uma mulher chamada Margarita para ilustrar exatamente o poder do perdão no processo de cura. Esse caso realmente chamou minha atenção. É um caso retirado de um livro escrito por um médico, o Dr. Jan Tiberghien. Por isso prefiro citá-lo. É realmente interessante porque Margarita viveu na época de Pinochet e ela era colaboradora de Salvador Allende. Ela foi torturada, ficou presa em lugares onde sofreu torturas que nem conseguimos imaginar. Depois, é salva e desenvolve câncer. Os médicos dizem a ela, você está no fim da vida. Além disso, ela estava na França na época. Os médicos basicamente dizem para ela, organize suas coisas, você tem poucos meses de vida. Então, algo clicou. Ela percebeu que aquela doença vinha de todos aqueles anos em que foi torturada e presa. Decide então voltar até seus carcereiros, seus algozes, que estavam presos, e pedir perdão a eles para poder partir em paz. Ela diz, não quero nada de vocês, não sinto raiva de vocês, só desejo partir em paz, só gostaria que existisse esse perdão. Os carcereiros não acreditaram. Os algozes ficaram sem entender. Que pessoa seria capaz de fazer isso? Suportar tanta violência e perdoar seu torturador? É, no entanto, um ato que requer uma renúncia do enorme ego. Ela retorna à França para continuar seus exames médicos e, para sua surpresa, o hospital informa que o câncer desapareceu. A ideia por trás disso é que realizar esse ato de perdão, de paz, de amor, reiniciou o processo de autocura do corpo dela para se libertar novamente desse fardo. É realmente surpreendente, na verdade, mas é difícil. Perdoar é difícil. Não é algo que consigamos fazer facilmente no nosso dia a dia, especialmente quando estamos diante de pessoas que podem ter nos ferido.
Sim, principalmente porque aqui estamos lidando com um caso bastante extremo. Uma pessoa que sofreu um abuso físico particularmente violento, muito violento, extremamente violento. Não vou entrar em detalhes para não chocar, mas quem quiser pode conferir no livro. Foi tão violento que não dá para simplesmente dizer, eu posso perdoar. E por 17 anos eu acho que ela ficou presa. Sim, por muitos, muitos anos, em condições terríveis no escuro. Novamente estamos falando de algo excepcional. Mais uma vez, perdão, amor, uma libertação total em última instância do próprio ego da mente. Você também fala sobre isso no livro. No fim das contas, é o abandono do ego, a importância de deixá-lo ir para se libertar do controle da mente e, assim, abrir-se à intuição. Isso permite, talvez, conectar-se com uma dimensão mais profunda e espiritual do ser humano. Sim, é isso. Conectar-se consigo mesmo, no fim das contas, com a nossa parte maior e mais luminosa, que muitas vezes fica apagada por várias coisas ou simplesmente está escondida porque não dedicamos o tempo necessário para descobri-la. Então é preciso relaxar nossa defesa interna, porque ainda somos chamados a viver em um mundo. O mundo é violento claramente e ainda mais, eu diria, nos últimos anos. Por isso criamos muitas barreiras. Criamos muitas barreiras para nos proteger, interna e externamente. Na verdade, muitas vezes é nessa vulnerabilidade, ou seja, deixar tudo ir, dizer a si mesmo, ok, agora eu estou no fundo do poço, não sei mais o que fazer, preciso de ajuda. Um pouco como quando passei pela minha doença neurológica. Era exatamente isso. Eu percebi que sou um ser pequeno que não sabe nada, que não é nada, e ao mesmo tempo que é tudo, já que é a vida, afinal, que está presente e que não pode ser explicada. E tomar consciência disso. Desculpa, estou sentindo um pouco de emoção. Exatamente essa vulnerabilidade nos permite deixar algo maior passar. É preciso ter uma certa coragem para pedir ajuda, para se soltar assim. Sim, mas isso... eu não sei. De qualquer forma, aquilo havia me abandonado completamente. E ainda assim tenho uma mente forte. Como disse, sou alguém que analisa, que tenta entender. Mas agora é como se... basicamente ela se afasta. Você não é a ambulância. A ambulância de verdade vai chegar. Essa ambulância que é algo como... a vida que para mim está lá em cima, eu a chamo de lá em cima, pode intervir. E o processo de perdão para mim é semelhante a isso. O verdadeiro perdão, aquele que vem do coração, como fez a Margarita, não é um perdão apenas mental. Caso contrário, ele permanece. A raiva que temos dentro de nós continua ali. O ego, quando sai da caixa, simplesmente se torna um observador do que está acontecendo, mas não é mais um interferente. E isso é maravilhoso. É realmente maravilhoso. Você também já sentiu isso, exatamente assim. Sim, isso não quer dizer que eu viva isso todos os dias. É algo que eu experimentei como ajudante, mas depois disso tenho um ego como todo mundo e felizmente, quero dizer, sim, precisamos dele para evoluir no mundo também. Exatamente. Quando falo do ego, não defendo sua extinção. Além disso, acho horrível às vezes ouvir pessoas no meio espiritual dizerem o ego? Ai Deus, que coisa horrível. Não. Para mim a questão é qual é o seu lugar, qual é o seu espaço legítimo. O colocamos a serviço da consciência de nós mesmos, da alma, ou ele assume o controle virando o chefe de tudo. Ele então comanda a alma, a mente e a consciência, ressaltando assim a necessidade fundamental de buscarmos o silêncio. É sobre isso que estamos aqui hoje, de fato. É uma questão de equilíbrio. É mesmo uma questão de equilíbrio e também de sentir as coisas de uma forma mais justa. Você também fala do poder do amor e da fé em seu livro, mas desta vez sob o prisma dos milagres, ou seja, curas inexplicáveis, que são consideradas extraordinárias porque desafiam as leis da ciência e da medicina e são atribuídas à intervenção divina ou espiritual, variando conforme as crenças. Você relata, em particular, o testemunho da irmã Bernadette Morriot, que tinha uma deficiência parcial e foi curada após uma peregrinação a Lourdes em julho de 2008. Exatamente. De fato, essa senhora foi a 70ª vítima milagrosa de Lourdes. O que aconteceu? Por muitos anos, muitos mesmo, ela conviveu com uma doença chamada cauda equina, uma enfermidade grave na parte inferior das costas, na região do sacro,
que dificultava sua locomoção. Ela usava uma órtese e havia passado por muitas cirurgias, portanto era realmente muito limitada fisicamente. Ela fez uma peregrinação a Lourdes. Ela é uma irmã que reza pelas outras pessoas. Ela nunca pediu cura para si mesma, sempre rezou pelos outros. E durante a peregrinação, ela sente a presença de Cristo ao seu lado, pelo menos nessa peregrinação, mas de uma forma muito, muito intensa. Em um momento ela ouve uma voz. Está em seu quarto naquele instante que diz para tirar a joelheira e que basicamente está tudo bem, ela pode andar. E é exatamente isso que ela faz. Ela sente uma paz, um calor no corpo e realmente é curada. É bastante surpreendente, mas tipicamente é um milagre, ou seja, uma cura inexplicável reconhecida pelo bispo, neste caso, pelo corpo eclesiástico. Sim, porque você explica no livro que existe todo um processo para determinar a natureza milagrosa de uma cura e que, na verdade, poucas curas são consideradas milagrosas. Sim. Estima-se hoje que talvez eu não esteja chegando a 100 casos específicos, mas existem, em qualquer caso, mais de 7.000 casos de curas, embora nem todos sejam reconhecidos como milagrosos. O que acontece para que um caso seja realmente reconhecido como milagroso? Já existe um escritório de constatação médica onde a pessoa apresenta seu pedido, seu dossiê. Essa pessoa será avaliada por vários médicos, dependendo da patologia que ela possui, e o processo pode ser bastante longo. Existe o escritório de constatação médica, depois o comitê, que delibera sobre o caso, e então é o bispo quem realmente decide se é um caso milagroso ou não, ou seja, se há o verdadeiro caráter de fé, portanto, uma cura que estaria ligada, em Lourdes, à Virgem Maria. É um processo realmente difícil e demorado. Pode levar vários anos antes de se dizer: sim, temos certeza de que essa cura é milagrosa, sabendo que a cura deve ser instantânea, que a pessoa não tem mais, que os exames médicos não mostram nada, que a cura perdura ao longo do tempo e que os tratamentos médicos não podem ter sido a causa. Os tratamentos médicos não podem ser a origem da cura, por isso é um processo muito, muito rigoroso. Qualquer coisa que não se enquadre como milagre, entre aspas, não é reconhecida. Então, é realmente empolgante porque, de qualquer forma, eu sou bastante apaixonado por isso. Você deve saber que na França ainda somos um país de Descartes. E mesmo assim existe essa união entre os médicos que se interessam por esses casos e uma dimensão mais sagrada, em última análise, uma dimensão do invisível. Acho que é um pouco cocorico, de qualquer forma, poder reunir esses dois aspectos. De qualquer jeito, acho isso interessante. Você menciona no livro que 300 médicos estudaram o histórico clínico da irmã Bernadette Morriot durante 10 anos. No final, o caráter imprevisto, instantâneo, completo, duradouro e inexplicado foi reconhecido, mas só em 2018. Então, de fato, leva tempo. Exatamente isso. Pode ser muito, muito demorado. Você também diz no livro que Lourdes não tem o monopólio dos milagres e comenta um testemunho novamente bastante impressionante, o de Nohad El-Chami no Líbano. Sim, esse caso é surpreendente. Por quê? Estamos falando dos anos 90, se não me engano, início dos anos 90. Essa mulher sofreu um derrame e, na verdade, durante vários sonhos. Ela chama de sonhos. Eu diria que são mais visões, no sentido de que, para mim, o invisível pode entrar nos sonhos. Depois, cada um acredita ou não, mas eu acredito que podemos vivenciar outra realidade à noite em forma de visão que é diferente de um sonho. O sonho evoca memórias, etc. Ou situações que criamos com o nosso cérebro, mas é algo diferente. É uma pequena digressão. Então, São Charbel, que era um monge maronita do século XIX, eu creio. Do século XIX, isso mesmo. Ele aparece e realiza uma cirurgia durante esse sonho dela relacionado ao derrame. E o que é incrível? Então, cirurgia. Exatamente, cirurgia. Mas estamos em um sonho. A princípio, não seria algo real. É um monge que morreu há muito tempo, etc. O que fica muito interessante é que essa mulher tem cicatrizes físicas no corpo da operação. Isso é surpreendente. Isso é surpreendente porque é como se o invisível realmente tivesse agido na matéria para curá-la.
Só isso já é impressionante. O segundo ponto surpreendente é que toda sexta-feira e todo dia 22 do mês ela sangra novamente, e os médicos não entendem por quê. Assim, eles autenticaram o caso dizendo: veja, não sabemos, não entendemos o que está acontecendo. Isso também é um milagre. Ela teve uma pequena. Como é que se chama? Uma manifestação de São Charbel vazando. Há um óleo milagroso que emana desta representação. Isso faz você se perguntar. É realmente emocionante. Você também nota outro testemunho que mostra que essas curas milagrosas não são exclusividade do cristianismo, como no caso de um monge tibetano, Fakyab Rinpoche, que sofreu gangrena em um pé após ser preso e torturado por 3 meses pelo regime comunista chinês. Você pode nos contar algo sobre esse testemunho? E por que essa cura é considerada um milagre? Sim, de fato, o pé dele estava gangrenado. Os médicos recomendaram a amputação. Ele se recusou. Ele consultou o Dalai Lama, que lhe disse: você tem dentro de si todos os recursos para se curar. Então, por 3 anos, ele começou a meditar e a recitar mantras. E, de fato, aconteceu uma dupla. Por isso falamos de uma cura excepcional dupla. Ou seja, não só a infecção desapareceu totalmente, como o osso se regenerou. Então, é realmente um caso surpreendente, confirmado por médicos. Digo, cuidado para que isso não leve as pessoas a pensar: em caso de doença, vou apenas meditar. Sempre é preciso ter cautela. Esse é realmente um caso excepcional. Mas o que é interessante é que ele mostra o impacto da nossa mente. Isso se conecta um pouco com a discussão que tivemos antes. O impacto dos pensamentos, a força da mente e sua influência no corpo. É algo bastante impressionante. Você também menciona um médico francês, Dr. Lionel Coudron, que descreveu essa cura dupla como um fenômeno de poder excepcional. Exatamente. Nós não entendemos, nem mesmo os médicos. Isso mesmo, nem mesmo os médicos conseguem explicar. É incrível. Você também dedica um capítulo do seu livro à fé e às orações. Você diferencia a fé de crença religiosa. Diz que a fé é algo de ordem experiencial, que é vivida no corpo, habita a alma e reina no coração. Por quais mecanismos as orações atuam? E o que a ciência diz, afinal, sobre a influência da fé e das orações nas doenças? Há um estudo que me fascinou muito. Foi realizado há alguns anos na Universidade de Amsterdã por um médico e seus colaboradores, médicos e cientistas também, que analisaram mais de 80 casos de pessoas curadas por meio de orações. Eu coloquei um foco mais específico em 11 casos chamados curas notáveis. Curas notáveis não são exatamente curas inexplicáveis. Foi isso que este médico me explicou. No sentido de que, se tomarmos o exemplo da doença de Parkinson, entre outras, acho que Parkinson ou a doença de Crohn, normalmente, essas doenças podem apresentar uma evolução favorável ao longo do tempo. Isso já foi observado, mas ainda é bastante raro. No entanto, existe. O que ele me explicou é que não se trata de uma cura inexplicável no sentido de que, sim, sabemos que possivelmente a doença também não é incurável. Pode haver uma evolução favorável. Mas o que é super interessante é que essas pessoas, e se eu pegar o caso da senhora que se recuperou do Parkinson, ela sentia. É a mesma coisa, na verdade. Ela sentia calor, tinha sensações corporais reais associadas ao fenômeno da cura. A doença, a mesma. Se fizermos uma ressonância magnética, se fizermos os exames médicos, ela ainda está presente, mas os sintomas não se manifestam mais. E melhor que isso, ela recuperou suas habilidades funcionais, então isso ainda é bastante impressionante. O que esse médico me explicou é que o que seria realmente interessante é considerar os dados objetivos, portanto médicos, mas também os dados subjetivos. Ou seja, o que as pessoas sentiram em termos de percepção quando oramos por elas. Sabendo que a senhora, além disso que tinha Parkinson, não tinha crenças ou expectativas específicas relacionadas a orações, isso também é interessante. Então não podemos dizer que é um efeito placebo, que foi a mente dela que criou. Há algo mais. Claramente, há algo mais.
Portanto, esse médico hoje defende uma abordagem com uma epistemologia efetivamente horizontal, para conciliar dados objetivos e dados subjetivos. Dados subjetivos também são o que eles chamam de percepções extrasensoriais, ou seja, para si mesmo. Ok, eu senti que havia vento na sala, eu vi uma luz, meu corpo, eu senti calor, eu senti paz, eu ouvi alguém falando comigo. Acho interessante que um médico finalmente tenha reconciliado essas duas visões, porque para tentar entender e avançar nesses caminhos de cura, não podemos nos limitar a uma abordagem puramente objetiva. Claramente ali é bom, é ótimo. Precisamos disso. Esses são fatos, estão objetivados. Mas precisamos ir além e nos perguntar. Certo, não seria do nosso interesse todos nós sentarmos à mesa? Médicos, pessoas interessadas em espiritualidade, padres, bem não sei, para que possamos tentar avançar, comparar ideias e perspectivas e nos questionar. Certo, pode haver algo além de nós? É isso que eu quero de qualquer forma. Para mim, as maiores pesquisas e descobertas acontecem quando saímos da caixa. Todos têm habilidades. A ideia é que cada um pode unir suas habilidades para avançar, para dar origem a algo novo. Estou realmente nesse processo, e esse médico com quem consegui conversar também está, e acho isso incrível. É o que você diz no livro. Esses fenômenos de curas inexplicáveis, seja lá o que forem, merecem ser estudados, mesmo que corram o risco de abalar os paradigmas vigentes. Eles também poderiam abrir caminhos concretos de pesquisa sobre os mecanismos envolvidos na cura e, acima de tudo, talvez tragam novas compreensões sobre o mistério da vida e, então, quem sabe, novas perspectivas para os doentes. Exatamente. Para mim, há um duplo objetivo. No fundo, é avançar a pesquisa médica e a ciência, mas também o processo de entendimento de quem somos e de como nosso corpo funciona. E então, nos dizer que talvez sejamos mais do que apenas uma máquina, como tentam nos fazer acreditar. Pelo menos durante anos nos disseram isso, que tudo se explica por um órgão, por uma visão mecanicista e reducionista da vida. Não, não somos só isso. Não somos apenas uma máquina biológica. Isso é extremamente reducionista. Lá todos os casos do livro, e há muitos outros de pessoas que passam por isso, vão além dessa visão. Precisamos sair desse padrão, na minha opinião. Todos esses casos questionam essa visão. Então, ou aceitamos enxergá-los, integrá-los, entendê-los, ou os rejeitamos. Mas, nesse caso, é má fé. Sim, enquanto no fim das contas a ciência também é sobre dúvida e questionamento. Sim. Para mim, um pesquisador, um cientista básico está ali para fazer perguntas. Temos uma teoria, mas no momento em que a teoria... Basta haver um único experimento que a questione, que a confronte para dizer. Certo, talvez minha teoria. Talvez isso não seja justo. Um único caso não é suficiente do ponto de vista estatístico, mas quando você acumula muitos deles, você pensa, certo, meu modelo ainda faz sentido? A história da ciência nos mostrou que podemos ter uma compreensão equivocada das coisas. Algo pode estar correto em um momento T, mas não ser mais em um momento T mais um. Também precisamos ser capazes de nos questionar. Isso é fundamental para nós, seres humanos. Qual é a visão geral da comunidade científica e dos médicos sobre esses fenômenos de curas inexplicáveis? Como eles interpretam esses fenômenos quando os enfrentam? Quando comecei a entrevistar médicos sobre o assunto, foi engraçado, porque alguns me disseram: não, mas a pessoa está basicamente curada, então tá melhor assim, não tem por que investigar. E aí pensei, não, isso é uma mina de ouro, são pepitas. Outros comentaram, esses são casos raros. Além disso, curas inexplicáveis são, na verdade, o que chamamos de anomalias. São exceções estatísticas. Ou seja, no fundo, eles consideram que são casos poucos e distantes, mas isso não é verdade. A partir do momento em que não os registramos, eles não são identificados, não são reconhecidos. Isso é o incrível. Não existe um banco de dados sobre o tema. E isso é algo que eu gostaria de incentivar. Ou seja, dedicar um tempo para ouvir a pessoa, ouvir seu relato, incluindo a parte subjetiva, tentar entender o que poderia ter desencadeado a doença e o que poderia ter provocado a cura.
Então, por meio de um questionário, identificar todas essas questões e coletar todas essas respostas para, depois de ter casos suficientes, números que sejam de fato estatisticamente relevantes na ocasião, poder dizer: certo, agora percebemos que há algo mais acontecendo. Isso mudaria, na minha opinião, também a forma como os médicos encaram esses fenômenos. Seria realmente interessante, porque no seu livro você dedica um capítulo aos magnetizadores e cortadores de fogo. Você entrevista uma cortadora de fogo, que também é executiva de saúde no hospital de Thonon-les-Bains e que já trabalhou como enfermeira no pronto-socorro. Ela explica que o uso dos cortadores de fogo é cada vez menos considerado tabu entre os profissionais de saúde e que alguns nem hesitam em recomendá-los para pacientes com queimaduras, além, claro, dos cuidados médicos convencionais para aliviar a dor. Sim, essas são práticas que de fato existem na França e que já não são tão tabu assim. Depois depende dos hospitais, mas de qualquer forma, seja para vítimas de queimaduras graves, o que chamamos de vítimas de queimaduras severas, ou também na radioterapia para mulheres, por exemplo, que podem estar sofrendo de câncer de mama. Em geral, elas recorrem. De fato, existe uma lista de cortadores de fogo, que circula, que existe e circula. As mulheres dizem que sentem menos dor ou nenhuma dor. Então isso ainda chama a atenção. Então sim, é uma questão de sensação, é subjetivo, porque eu conversei com um oncologista, Dr. Serin, sobre o assunto, precisamente perguntando a ele: isso pode ser objetivado concretamente? Ele me respondeu: não, na verdade é uma questão de sentimento. Não há estudos que digam, sim, é bom, vemos que não há mais nada, exceto que existem mulheres que dizem, não sinto mais nada. Ou até mesmo, além de casos de radioterapia, pessoas que têm queimaduras onde vemos que não há mais nada. Então, como explicar isso? Algo está acontecendo. E Miriam Mouchet, a enfermeira de saúde que também é cortadora de fogo, me explicou que é por meio de orações. Na verdade, ela reza a santos para ajudar a pessoa. E funciona. Ela me disse, de qualquer forma, ou funciona ou não funciona. Mas ela me diz que não há mal nenhum, aspas, que é feito às pessoas. De fato, eu acho que ela menciona no livro, em um determinado momento, que no início alguns de seus colegas a consideravam um pouco como uma bruxa. Sim, isso mesmo. E então, com o tempo, a percepção deles mudou. Isso mesmo, exatamente. Sim, porque confronta um pouco o irracional de certa forma. Pensamos, mas como é possível? Como podemos explicar isso? Não temos explicação científica. Não há explicação científica de como uma oração pode cortar o fogo assim. É bastante impressionante. Por outro lado, há uma tese. Ela me explicou que há uma tese que foi feita por um médico sobre o assunto, e nessa tese ele diz que... Então ele explica por um efeito placebo parcial e uma hipótese de que a relação terapêutica que o paciente teria com o médico e o efeito simbólico, digamos a simbologia por trás disso, seriam fatores de cura. Mas, ainda assim, permanece um ponto de interrogação. Você também relata 2 outros depoimentos, notavelmente de pacientes que experimentaram uma cura inexplicável após usar um magnetizador. Um dos pacientes sofria de leucemia, o outro de sérios problemas nas costas relacionados a um canal espinhal estreito. Como funciona o magnetismo lá também? Existe uma explicação científica? Então, do lado médico, não há uma explicação científica clara. Por outro lado, o chamado magnetismo curativo, ou animal, seria um tipo de fluido. Seria isso, um fluido que é transmitido para a pessoa. O magnetizador me explicou que isso reequilibra o corpo energético da pessoa. Afinal de contas, já que temos um corpo físico e um corpo energético que envolve o corpo físico. Ao reequilibrar esse corpo, isso tem um impacto no corpo físico. Portanto, através das suas mãos, pela intenção, pela respiração. Isso, de fato, é algo que temos dificuldade em compreender do ponto de vista médico. Mas houve um experimento realizado. Daniel Ott, pesquisador do INSERM, me disse que isso poderia de fato vir também de biofótons, ou seja, partículas de luz emitidas pelas mãos do praticante, que no final das contas deveriam sintonizar com o corpo da pessoa para reiniciar o processo de autocura. Mas tudo isso, por enquanto, ainda permanece envolto em interrogações.
Além disso, o magnetizador que você menciona em seu livro explica algo bastante parecido com o que estávamos dizendo sobre a ligação entre corpo e mente, já que ele te diz que as patologias não surgem por acaso e que são o sintoma de uma ferida não curada. Sim, ele faz uma conexão direta, de fato, entre emoções mal digeridas, um choque emocional, por exemplo, que teria impacto no corpo. Então, isso se conecta completamente, afinal, com os comentários já feitos anteriormente. Estou pensando especialmente na doutora Annie Gabbard-Allard e seu grande estudo com 300 pacientes sobre o impacto das emoções no corpo. Sim, totalmente. Além disso, sua pesquisa destaca, afinal, o interesse de uma abordagem transdisciplinar ou uma medicina integrativa holística que respeita o paciente em todas as dimensões do seu ser. A medicina pode, afinal, ser mais justa e mais humana também. Sim, é isso. Acho que hoje temos todo o interesse em avançar rumo à transdisciplinaridade nas abordagens. Uma abordagem que, mesmo sem base médica, se faz bem para a pessoa, por que se privar dela? Foi o que o Dr. Serim, o oncologista, me explicou. Ele me disse: vejo que essas mulheres, afinal, não sentem mais dor após a radioterapia. Nós, médicos, somos tolos por nos recusarmos a aceitar ajuda externa. Por exemplo, bombeiros florestais, ou até mesmo a sofrologia, a hipnose ou a acupuntura. Essas também são práticas que proporcionam alívio. Não necessariamente curam, mas aliviam os sintomas, diminuem a dor. Trabalhamos também com a mente, com o corpo. São todas essas dimensões, afinal, do ser humano que devem ser integradas e levadas em consideração. Enquanto continuarmos a ver o paciente apenas sob a perspectiva de que seu órgão está doente, estaremos muito limitados, na minha opinião. Isso é útil, obviamente. É extremamente útil. Vemos isso claramente. Salvamos vidas todos os dias. Mas talvez não devêssemos nos restringir apenas a isso. Enfim, isso me parece realmente importante. Você também destaca que essa abordagem integrativa pode representar um verdadeiro desafio numa sociedade ocidental que também teme a doença, o envelhecimento e a morte. Sim, porque no fim das contas, trata-se de integrar essa parte misteriosa que também existe em nós. Precisamos estar conectados com nosso corpo, como eu disse antes, para perceber que somos mais do que um corpo. Também somos esse espírito, somos essa dimensão emocional e algo que vai além de nós. Talvez apenas dizer que essa é uma possibilidade, especialmente porque existem outras abordagens, você menciona no livro, na verdade, outras formas de considerar saúde, doença, vida e morte no mundo. Você acha que devemos nos inspirar nelas também? Sim, olhar para o que é feito no Oriente, por exemplo. É uma ajuda também, um complemento para as pessoas. Então, por que se privar disso da mesma forma? Acho que todos também devem sentir a sua vocação, o que é bom para eles. Sim, isso é realmente importante. Você fala especificamente sobre a forma como os povos indígenas viam a doença. Exatamente. Não tem nada a ver com a nossa visão. Isso, para eles, pode parecer surpreendente para nós ocidentais. Uma doença pode realmente ser causada por uma má sorte. Nós, o que diríamos? A pessoa está possuída. Para eles há uma alma maligna, um espírito maligno que interveio na pessoa. Já ouvimos isso. Mandamos a pessoa para um hospital psiquiátrico. Talvez devêssemos considerar. Talvez estou falando corretamente que seja algo a ser estudado. Por que não considerar a possibilidade de que, no invisível, possam existir forças negativas? Por que não? É uma interrogação. Mas de qualquer forma, sim, esses primeiros povos têm uma abordagem muito mais holística, uma visão integrativa do ser humano, simplesmente, que nós perdemos. Então, talvez para concluir esta entrevista, Fabienne Raoult, se você tivesse que destacar apenas uma coisa da sua pesquisa sobre os fenômenos ligados a curas inexplicáveis, qual seria? Esperança. Eu diria que é a esperança, uma abertura e um mistério também, porque o mistério segue sem solução, mas mesmo assim, acredito que vamos avançar nesse tema, integrando novamente todas as dimensões do ser humano. Não vamos descobrir tudo. E talvez seja até melhor que os seres humanos não descubram tudo, deixando espaço para um mistério maior que está além de nós. Mas de qualquer forma, o amor para mim é a base de tudo.
Se eu tivesse que resumir em 2 palavras, esperança e amor. Isso é realmente o que emerge do meu estudo, da minha pesquisa realizada com todas essas pessoas. Muito obrigado pela sua visão sobre esses assuntos fascinantes, Fabienne Raul. Obrigado.